Vamos ver isso aqui, ó. Um nerd crônico. Caramba. Pera aí. Aviso, o conteúdo deste vídeo é livre para reacts. Fique à vontade para reagir ou enviá-lo para o seu stream favorito. Tá bom, por essa eu não esperava. Vamos lá. Será que tá bom? Ou tá muito alto? Ah, o YouTube. Um lugar sujo, sórdido, abandonado por quase todos que um dia já sonharam em fazer algo interessante nessa plataforma. Onde o algoritmo destrói canais e criadores. Um lugar tão difícil de progredir e que por algum motivo as pessoas acham que tiramos o nosso conteúdo do lixo. Conteúdo! Cara, meteu essa mesmo? Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas. E sabem, eu falo isso em todo vídeo. Mas você já parou pra pensar que você voz tem boa acesso à ele tem, hein? internet e, consequentemente, todo o conhecimento acumulado pela raça humana por mais de 2000 anos tá na palma da tua mão? Pois é, você tem acesso irrestrito a mais de 2000 anos de conhecimento acumulado em todos os campos da ciência, da matemática, da história, da sociologia, da filosofia e da pornografia. Mas você é diferenciado, porque se você tá aqui no meu canal, significa que você se importa com o único alicerce cultural que mantém firme e sustenta as bases da sociedade no decorrer de toda a sua história: videogames. Sim, com todos os campos de conhecimento que existem para se aprofundar, com videogames, meu amigo, eu garanto que você escolheu o melhor. Ou não? Talvez o segundo melhor. Enfim, não importa. O ponto que eu tô querendo chegar é que através da internet nós somos bombardeados diariamente com milhões de notícias, curiosidades, novidades e muito mais coisas a respeito do mundo dos games. É tão comum consumir e ficar sabendo a respeito de absolutamente tudo que diz respeito a esse tópico que fica até fácil de esquecer que até certo tempo atrás a internet não era o único meio pra gente ficar sabendo dessas coisas. Nas primeiras décadas de popularização da internet, quando ela existia, mas ainda não era tão disseminada a ponto de todo mundo ter ela na palma da mão, a gente vivia uma era mágica. Isso porque a popularização em massa da internet, computadores e videogames no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 trouxe uma febre de mídias muito particulares dessa época. E sendo uma das mais notáveis, as revistas de games. Eu fiquei sabendo de Pokémon XY. E tipo, na época eu não tinha internet em casa. Eu via na casa do meu pai. Um dia minha mãe chegou com uma revista da Recreio, se eu não me engano. E era bem pivete, ainda ia lançar Pokémon XY. Ela me deu a revista e tal, e eu vi, caraca, que isso, um jogo de Pokémon? E eu sou uma criança traumatizada com o emulador de Super Nintendo no PS2. Quem tá ligado sabe que tem um CD-ROM com vários jogos de Super Nintendo para PS2. Eu achei isso incrível. E, tipo, o único jogo de Pokémon, os únicos dois jogos de Pokémon que eu tinha jogado na minha vida estavam naquele CD. Que era o Pikachu com C e um jogo do... que nem era do Super Nintendo, era um jogo de Nintendinho de Pokémon. Tá ligado? Um bagulho muito cursed. E, na minha mente, só tinha aqueles dois jogos ruins de Pokémon e o anime. E foi com essa revista da Recreio que eu vi Pokémon XY. Caraca, como assim jogo de Pokémon? E eu, tipo, graças a uma revista de videogames, eu acho que a Recreio era mais videogames, ou nerd em geral. Não me lembro, porque eu não era louco de ficar pegando revistinha. E graças a essa revista da Recreio, eu acho que já foi pro saco muitos anos atrás, eu fiquei sabendo de Pokémon XY, tá ligado? Aí eu fiquei sabendo de toda a franquia Pokémon por causa de uma revista. Então, mano, revistas, apesar de eu não colecionar, não ir atrás, porque fazer o quê? Foi graças a uma revista que eu descobri Pokémon. Não sei se foi bom ou se foi ruim, porque a franquia não tá muito boa, né? Eu comecei logo pelo XY, uma coisa boa. Não jogando, e sim descoberta a franquia.
no XY. Nessa época, elas não eram necessariamente uma novidade, porque desde o começo dos anos 80 já tinham revistas dedicadas exclusivamente a abordar games. Essa década, inclusive, foi o nascimento da Nintendo Power, a revista oficial da Nintendo que abordava seus games, consoles e tudo mais relacionado à empresa. Ela foi uma das revistas mais famosas desse segmento e durou de 88 até 2012. Já no Brasil, a década de 90 foi marcada pelo surgimento de diversas revistas nacionais com foco em games, como a Ação Games, a Super Game e a Game Power. Essas duas inclusive se fundiram e viraram a Super Game Power, que se tornaria uma das revistas mais populares sobre games do Brasil. Ainda na década de 90, tivemos a criação da revista Dicas e Truques para PlayStation, que teve edições recorrentes até 2011, quando foi adotada pela Sony e virou a revista PlayStation oficial para o nosso país. E esses são alguns exemplos de revistas sobre videogames que foram bem populares no Brasil, mas um detalhe é que elas eram quase que exclusivamente focadas nos consoles e nos seus jogos. Mas quando a gente entrou de cabeça nos anos 2000, se abriram caminhos jamais imaginados para a popularização dos microcomputadores caseiros. Ou simplesmente os PCs. Lan houses, emule, Orkut, MP3, MSN, telefones de abrir e fechar e muito mais. Tudo isso virou tendência nessa época. As propagandas de computadores na TV aberta eram constantes e o mundo mágico que a misteriosa internet poderia oferecer aos brasileiros era um assunto constante das reportagens. Quantos amigos você fez nos últimos 3 meses? 81, 52. 450. Foram contaminados por O cara lançou o quê? uma praga que surgiu na 52. 450. O cara meteu 450 amigos no Orkut. O cara é brabo, hein? Não tinha o que fazer, não? foram contaminados por uma praga que surgiu na internet, o Orkut. Em meio a tantas novidades, o PC Gaming iria começar a bombar de verdade. O que nos anos 90 era algo que só os brasileiros com muita grana conseguiam ter acesso, finalmente começou a se apresentar para um público um pouquinho mais abrangente. Povão, Um público povão. que por muito tempo só cogitava os consoles como opção para jogatina caseira. E é aí que eu me incluo, porque em 2005 eu só tinha o meu Super Nintendo, que eu amava, mas vendo os meus amigos emular PlayStation 1 e jogando um monte de joguinho maneiro em Flash, eu queria que o meu Super Nintendo se explodisse. Eu queria muito entrar na era do PC Game. Afinal, um só CD carregava Eu também. milhares de jogos e eles eram super baratos. Bom, pelo menos é o que esse tipo de revista aqui queria que você pensasse. As revistas de games que vinham com CDs de demos e milhares de jogos completos. Ai ai, que atira a primeira pedra quem não caiu no golpe delas nessa época. Deixa eu explicar. Eu. As revistas dessa categoria vinham com uma arte maravilhosa na capa, quase sempre de um jogo AAA que era a novidade do momento. E quando você colocava o olho na arte da revista, que acompanhava uma mídia de CD, você automaticamente pensava: uou, esse jogo da capa vem nesse CD aqui, eu vou levar. Mas quase sempre os jogos que vinham no CD eram na verdade demos do jogo AAA destacado na capa. Ou então um amontoado de games zoados em Flash que você ia enjoar depois de jogar uma ou duas vezes. Essas revistas recorriam a essa Maior arte clickbait urbana de porque todos, as velho. demos dos games sempre foram disponibilizadas de maneira gratuita pelas desenvolvedoras como um tira-gosto para o usuário testar e comprar o jogo. A revista PlayStation, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, era conhecida por entregar discos com demos de PlayStation 1 a cada edição. Eles eram um bônus que permitia ao usuário testar as próximas novidades que iam chegar na plataforma. Isso é bom. E como vender as demos que são previews incompletos disponibilizados gratuitamente pelas desenvolvedoras seria algo imoral, o que essas revistas faziam era tipo: ei, a gente não tá vendendo a demo não, a gente tá vendendo a revista e o CDzinho com a demo vai de brinde. Sim, era uma sacanagem, mas era uma sacanagem extremamente efetiva. E apesar da grande maioria das experiências que vinham nesses CDs serem descartáveis, eu pude conhecer games incríveis através das demos que vinham neles. As minhas Mas primeiras... peraí, vou defender. Os caras estavam vendendo revista, não jogo. Se você comprar revista por causa do jogo, você é burro. Queria dizer nada, não. O bagulho da revista é vender revista, não é vender jogo. Eu acho que a revista, eu acho que o jogo vem de brinde, tá ligado? Só acho. As experiências em jogos como Max Payne, Tomb Raider, Rise of Nations, Dungeon Siege e Rainbow Six foram todas através dos CDs que vinham de brinde nessas revistas. E detalhe que revistas como a PC Gamer, CD Expert e Full Games tinham edições com esses CDs com milhares de demos, mas também tinham edições com diversos games incríveis e completos. E o negócio é o seguinte, se você era Aí, muito ó. novo nessa época, como eu era, o procedimento padrão Gênio, ao comprar sacada uma de revista gênio. dessas aqui era o seguinte:
e daí correndo testar tudo que tinha aqui. Bom, naquela época eu realmente fazia isso e eu não me importava com nenhuma linha de informação que vinha na revista. E demorou muito tempo para eu perceber que fazendo isso eu perdi muita informação interessante, engraçada e algumas bizarras. E é por isso que nesse vídeo eu vou estar focando nas revistas. Não só pela informação que eu achei em algumas delas ser simplesmente ouro, mas porque se eu fizesse um vídeo falando sobre as revistas e mais sobre o conteúdo dos CDs, essa parada aqui ia ter tranquilamente mais de uma hora. Ah, e um detalhe importantíssimo é que eu não tenho leitor de CD no meu PC. O que eu tinha no meu notebook eu tirei há anos para colocar um CAD com SSD. Uau. E infelizmente esses consoles modernos não são potentes o suficiente para rodar jogos em flash. Mas não se preocupe, eu também vou fazer um vídeo dedicado só pro conteúdo desses CDs. Eu comprei um desses leitores externos USB aqui e assim que ele chegar, eu já vou começar a escrever o roteiro sobre eles. E nesse meio tempo, vamos nos aprofundar com o auge do entretenimento defecativo proporcionado pelas revistas do começo dos anos 2000. Por exemplo, vocês sabiam que em breve os jogos em celulares podem ficar mais populares que os consoles? Isso é apontado como uma possibilidade nessa Game Zone de 2007. Com a quantidade crescente de pessoas com celulares e os gráficos dos jogos ficando cada vez mais realistas no mobile, isso já era esperado. Ou então, que existem Previu o boatos futuro, hein? fortes de que a E3 está chegando ao fim. Segundo essa Game One, o mesmo nome da outra, só que sem o Z, não confunda, em 2008 a feira já estava reduzindo o seu formato a cada ano. E segundo especialistas, ela precisava rever o seu futuro para se manter viva. O estranho é que tem um parágrafo do lado dessa matéria aqui dizendo que a edição de 2009 já estava sendo planejada. Então, a feira vai acabar? Vai continuar? Sei lá, você decide. Até porque, até hoje em dia eu não sabia dizer ao certo. Hey, vocês já ouviram falar de Second Life? Em 2006, ele pode virar uma grande tendência. Chamar Second Life de jogo é bobagem. Second Life é uma experiência virtual. Não importa o quanto seja escrito aqui ou em qualquer outro lugar, você só vai Nunca ouvi falar na minha vida. Pelo mundo virtual e a sua utilidade real, utilizando-o. Bandas reais divulgam músicas online que podem ser tocadas para todos os usuários que estão próximos a determinadas áreas. É o YouTube. Empresas virtuais surgem e passam para o ambiente real. E empresas reais É um metaverso? começam a Que marcar merda o seu é essa? espaço em um mundo virtual. Simultaneamente nos servidores circula o equivalente a $600 mil, cifra que atrai empresas reais como Adidas, Dell e Reuters, que se estabelecem nos servidores com as suas vitrines virtuais. Pera um pouquinho aí, essa revista aqui é de 2006 e o Second Life tem o mesmo conceito do metaverso que o Zuckerberg e os Crypto Bros estão tentando enfiar a goela abaixo de todo mundo hoje em dia. A diferença, pelo que eu tô vendo aqui, é que em 2006 o Second Life já tinha gráficos melhores que o metaverso. Nessa EGM aqui do ano de 2004 tem uma matéria com um clã brasileiro de CS e nossa, clã é um termo tão velho, mas enfim, eles entrevistaram os integrantes e perguntaram a opinião deles sobre a famigerada violência nos games. É o Gaules aqui? Não, peraí. EGM aqui, EGM. o Second Life já tinha gráficos melhores que o metaverso. Não, vamos ver isso Nessa aqui. EGM EGM PC. Não, vamos lá, não. Vamos fazer trabalho investigativo aqui, não é apenas o React, aqui também é cultura. EGM. EGM Brasil, né? Não, EGM PC. EGM PC. Não, precisamos isso aqui. Isso aqui é muito interessante. Vamos visitar. Que é trabalho investigativo. Não achei. aqui do ano de 2004 Parece muito tem uma Gaules. matéria com um clã brasileiro de CS e nossa, antes e perguntaram a opinião deles sobre a famigerada Eu acho que é o violência Gaules. nos games. É o Gaules Fala-se mesmo. muito O bicho burro era só ler a tela. É um retardado mesmo. Vamos ver o que o Gaules falou. Fale-se muito em violência nos games, mas uma emissora de TV não vai parar de transmitir filmes violentos numa guerra como a do Iraque. Gaules sempre muito sensato.
em violência nos games, mas uma emissora de TV não vai parar de transmitir filmes violentos ou uma guerra como a do Iraque. Nossa, tá datado isso aqui. O game pegou a violência que existe no mundo real e transformou num esporte. Talvez uma pessoa que não entenda nada possa chegar a pensar que o CS é um jogo violento e isso é prejudicial. Numa competição, o espírito e o clima entre todas as pessoas é muito bom, muito amigo e não tem nada de violência, respondeu Gaules. Não, sensato demais. Não, palmas para o nosso grande amigo Gaules. Gaules? Nossa, que nome mais tosco. Bom, aí o entrevistador pergunta pra ele: se você joga Counter-Strike, isso não significa que você vai sair atirando nas pessoas? E ele respondeu: não, claro que não. Muito bom, mano. Como é que será que tá esse Gaules hoje em dia, hein? Tentando viver de CS nessa época e com um nome tosco desses? Deve ter caído no esquecimento. A revista EGM, Electronic Gaming Monthly Brasil, foi baseada numa revista americana de mesmo nome. Só que lá não tem o Brasil no nome, porque ia ser muito estranho. Muitos, inclusive eu, acreditam que essa foi a maior e melhor revista do segmento de games multiplataforma do Brasil. Ela Esse era que é publicada nota? mensalmente por aqui desde 2002, mas em 2009, quando a licença para uso do nome americano acabou, a brasileira precisou mudar de nome para EGW e conseguiu sobreviver mais ou menos até 2017. E o Caraca! contraste de conteúdo que você vê em revistas como essas aqui, em comparação com essas aqui, é absurdo. Como a EGM vendia matérias interessantes, insights da indústria, reviews e previews de games, tudo que vinha nela tinha que ser bacana, porque ela estava justamente tentando se vender como revista, e não como uma desculpa esfarrapada para enganar a galera e vender um CD. E eu não tô exagerando não. Olha só a quantidade de conteúdo que vinha numa edição padrão da EGM, em comparação com essa revista Best Games da Digerati. Observação, as revistas da Digerati eram ruins, mas na minha memória os CDs eram legais. Se você Pelo vê menos o dragão isso. vermelho do estelionato, pode ter certeza que você tá sendo enganado. Nessa revista aqui, diz que tem uma super seleção de RPGs no CD. Tá bom, eu vou lembrar disso quando eu testar esse CD. A revista é tão curta que vem literalmente com um pedaço de papelão nela pra fazer volume. Mentira. E com essa análise detalhada, segundo a capa, sobre Senhor dos Anéis Online. Título, subtítulo, 2 parágrafos, foto gigante que ocupa metade da folha. Mais 2 parágrafos. E mais uma foto que ocupa metade da folha. E não, o resto da análise detalhada não tá no papelão. A revista mais velha que eu tenho aqui, dessas que vem com um CD de brinde, é uma PC Multimídia de maio de 98. Caraca, Ela vem com top um 10 CD do reviews, jogo hein? Pinguins Mutantes, um game muito maluco e divertido. Cacete, esse é um jogo de fucking Atari Jaguar. O Angry Video Game Nerd inclusive já fez um vídeo sobre ele, e essa parada é mega obscura. Enfim, mesmo com essa sendo a revista mais velha que eu tenho aqui, ela ainda consegue ser melhor que a que vem com papelão, já que tem toda uma explicação do Ué, game, com como a sua papelão, história, mano. como jogar, controles, dicas e até mesmo um suplemento técnico pra você poder fazer essa desgraça de jogo rodar no seu sistema. Poxa, essa revista aqui do milênio passado consegue ser melhor do que você, Digerati, mas que papelão. Não. Me desculpem, mas eu ainda não tinha usado nenhum trocadilho nesse vídeo. E talvez você Foi pense que eu tô pegando bom pesado trocadilho, demais bom com Digerati, trocadilho. porque a revista é curtinha e vem com papelão. Mas como que eu não vou pegar pesado se essas aqui vem só o papelão? Mentira. Além de venderem demos gratuitas com a desculpa de, na verdade, estarem vendendo uma revista, esses caras chegaram ao ponto de literalmente te vender uma fucking folha com papelão. Mas tá, beleza. Sendo justo, algumas dessas revistas aqui, que eram focadas em oferecer um CD como atrativo, até que de vez em quando tinham um conteúdo bacana entre uma folha e outra. Essa Game Over e essa Gamers aqui, na E época do Assassin's Creed? lançamento de Assassin's Creed, deram um destaque bem legal pro jogo. Numa delas tem um detonado do game bem ilustrado, com 10 páginas, dando todos os detalhes pra você chegar até o final. E em outra tem um preview Nice. bem bacana, que além de destacar a Jade Raymond, que produziu Assassin's Creed e mais tarde iria produzir também Watch Dogs, a matéria conclui que se obtiver sucesso, a Ubisoft pretende fazer uma continuação do jogo. Oh, Meu Deus. eles mal podiam imaginar. Na mesma GameZone que falou sobre o Second Life, tem uma matéria que fala sobre a mudança na distribuição dos games físicos para digitais, e como as plataformas como a Steam podem contribuir com a Observação, olha a interface da Steam de 2006. produção de games independentes que não precisam gastar com a distribuição meio e feio mesmo. destaque. Para poder contextualizar, em 2006 a Steam estava só há 3 anos no mercado, então ainda tinha bastante usuário com o pé atrás.
Para colecionadores, o sistema também apresenta alguns problemas, já que muitos deles não se contentam em ter apenas os jogos e, em vez disso, preferem possuir versões completas com manual e caixinha própria. Como que essa revista é de Acho justo. 2006, se isso aqui sou eu em 2022, tem jogo sendo deletado da Steam até pra quem já comprou ele? Mas enfim, Que? você já deve ter percebido que uma boa parte do que torna essas revistas interessantes Meu irmão, vou fazer uma coleção de HD. Mas, tipo, muitos HD, com vários backups de nuvem, tá ligado? Vou comprar um servidor, tá ligado? Só pra baixar os meus jogos da Steam, jogar eles como fala? Nesses servidores. Pra caso, tentar desvincular esses jogos com a Steam, pra Steam não deletar eles, tá ligado? Porque se a Steam, sei lá, tô jogando aqui Digimon Cyber Sleuth. Se do nada a banda falou, chegar na Steam e falar, então, tira esse Digimon daí, lascou pra mim. é ver como certas informações que estão contidas nela envelheceram. E eu sei que isso pode ser interpretado como uma atitude de engenheiro de obra pronta, aquele cara que não participa da parada e julga ela depois que aconteceu. Então eu admito que é meio babaca zoar as matérias do tempo dessas revistas hoje em dia. Mas não deixa de ser engraçado. Uau, olha essa seção de grandes jogos para o seu celular. Real Speed. O que é a verdadeira velocidade? É o poder do motor que deixa marcas de pneu derretido no asfalto, a pista e o piloto unidos pela alta velocidade. Isto é uma corrida real. Meu Deus, olha esses gráficos! Aonde a Pô, tecnologia bonitinho, vai pô, chegar? bonitinho. Outroad. Praias de Malibu ou o deserto do Arizona. Se o seu sonho sempre foi desbravar os mais belos cenários a bordo de uma super máquina, não hesite em conhecer Outroad. No game você encarna um playboy moderno de Baltimore. Mano, é só um clone de Outrun em Java. Mas que tal essa matéria aqui sobre Lan Houses, onde o CEO de uma franquia diz que é difícil acreditar que Lan Houses sejam uma moda passageira e que o principal fator para se pensar assim é que apesar do número de usuários de banda larga ter crescido muito, não existe ainda um mercado de games online que poderia prover conteúdo para as Lan Houses, substituindo o já velho e combalido Counter-Strike. Ele segue falando que é um momento delicado para as Lan Houses, já que agora o conteúdo principal, o Counter-Strike, está definhando. É necessário voltar às raízes e ensinar as pessoas a jogar outros games, pois depois que foi criada a moda, era muito fácil sentar a bunda e esperar os clientes que já sabem jogar o Counter-Strike lotarem as Lan Houses. Esse cara... Deixa que eu desligo. Boa noite. Realmente odiava CS, deveria ser ruim pra cacete no game. Mano, imagina a raiva que esse sujeito não deve passar vendo o mercado de Lan Houses em comparação ao mercado de CS hoje em dia. Essa daqui envelheceu como leite aberto fora da geladeira. Em 2006, a EGM entrevistou o Howard Scott Warshaw, o criador do jogo do ET do Atari. Meu O Deus. infame game que de tão horrível causou o crash da indústria de 1983. Para muitos, ele é lembrado até hoje como o pior jogo de todos os tempos. E o destaque da matéria não tinha como ser outro. O entrevistador perguntou sobre o boato famoso de várias cópias do game terem sido enterradas no deserto. Por mais de 2 décadas eu tenho ouvido esse boato de que a Atari teria enterrado milhões de cartuchos encalhados, que os teria esmagado e enterrado sob cimento. Alguns curiosos usaram imagens de satélite para tentar validar a teoria do aterro. Contudo, a verdade demonstra que ninguém, até hoje, conseguiu uma evidência relevante sequer. Um único cartucho desenterrado ou um marrom que seja. Os caras pegou uma imagem via satélite. Como? Os caras estavam muito doido pra tentar provar que isso é verdade. Seria uma ligação direta com a Atari, claro, pois fui o criador do jogo, do produto. Caso tivesse mesmo acontecido o fato, alguém teria entrado em contato comigo e dito: seu jogo é tão ruim que eles o estão enterrando no deserto. Irmão, seu jogo é tão ruim que eles enterraram ele no deserto. Só que na época, ninguém teve coragem de te falar. Porque em 2014, 8 anos após essa entrevista, encontraram o local onde diversos cartuchos do game estavam enterrados. E o momento que esse boato se confirmou, tá registrado e virou até um documentário. Nessa mesma edição, aí... Meu irmão, os caras enterrou. Tipo, já saberam essa história. Todo mundo que mexe com, sabe, de jogo, tá ligado? Tá no YouTube há bem tempo, vendo conteúdo sobre jogos, sabe dessa história. E eu já sabia que isso foi, tipo, é um mito que foi
provado real. Mas é muito doido, tipo, a empresa chegar e falar, então, se o jogo é tão ruim, mas tão ruim que nós iremos enterrar várias cópias no meio do deserto do México, porque ele é tão horrível que ele não merece ver a luz do dia. E o cara ainda mete uma dessa, ou ele não sabia, tá ligado? Que provavelmente ele sabe, é impossível, tá ligado? Ele só meteu esse caô mesmo, tá ligado? Eu acho que ele nunca pensou que alguém iria lá no Novo México desenterrar esta merda. A EGM trouxe uma vidente, Aparecida Liberato, irmã do eterno Gugu. Que saudades. Ela é numeróloga, futuróloga e chamaram pra prever qual seria o destino de alguns dos ícones da indústria na época. Baseado no nome e no número da parada, ela dizia o que ia rolar. Sobre o PlayStation 3, ela diz: seu lançamento em 11/11/2006 lhe garante um futuro excepcional. Sucesso, popularidade, muitas vendas. Durante o ano inteiro de 2007, será top no mundo dos jogos. Olha só se não é a dona realidade, zoando futurólogos e astrologistas desde o começo dos tempos. O PlayStation 3 não apenas foi o console menos vendido de 2007, como ele também vendeu 1 milhão a menos que o seu antecessor, o PlayStation 2. O cara perdeu pra ele melhorado, ou piorado, não sei, nunca jogando... Tipo, não, já joguei no PS3, mas o PS2 é muito superior, isso é óbvio. Vamos ver o que mais que essa mulher errou. Olha só, ela também analisou o futuro do Kojima. O que ela disse aqui? Seu destino, revelado a partir da soma de seu nome de nascimento, é 55 igual a 1. O destino da independência e da liderança. Acertou. Isso aqui é meio estranho, porque depois de anos o Kojima tretou com a Konami e saiu de lá justamente para ter o seu estúdio independente. Sua data de nascimento, o 6, faz dele um artista, um produtor de videogames e escritor de suas histórias. O 6 é um número que traz uma preocupação acerca das pessoas, o que explica o enfoque que ele dá em seus jogos aos aspectos da vida humana. Why are we still here? Just to suffer? Até agosto de 2007, ele vive um ano de muito trabalho, em que o mais importante é a produtividade. Depois disso, ele terá pela frente um ano de muitas significativas mudanças. Cacete, em 2007 ele realmente estava super focado em Metal Gear Solid 4, que pra muitos é o melhor jogo da série e que mudou todos os jogos da franquia depois dele. Como é que ela fez isso? Ela falou alguma coisa do Miyamoto também. Em Ela acertou, 2007, seu destino revelado através da soma do seu nome de nascimento é o 9, o destino que se conquista o mundo. Em 2007, viverá um período de excepcional prestígio no mundo dos games e no mundo financeiro. Ok, isso é bem estranho, porque em 2007 Super Mario Galaxy ganhou diversos prêmios de melhor jogo do ano e foi o primeiro jogo da Nintendo a ganhar o BAFTA de melhor game. E segundo o que eu já tinha mostrado da realidade, em 2007 o Wii foi o console mais vendido. Caraca! Por que você não usou seus poderes com seu irmão? Ok, isso envelheceu muito melhor do que eu imaginava. Então, pra quebrar esse clima esotérico, vamos dar uma rápida olhadinha no segmento que de longe é o que pior envelheceu em todas essas revistas: propagandas. PlayStation 2, novo preço, 3 vezes de R$399. O salário mínimo em 2002 é 200 contos, mais peça pros seus pais. Xbox, novo preço, 3 vezes de 433. Compre agora, é o único console que vai rodar Dino Crisis 3. Games originais para essas plataformas por apenas 3 vezes de 73. É pra queimar o estoque. Que tal fazer um financiamento pra comprar o seu Nintendo DS? Ou parcelar o seu console no cheque em até 20 vezes? Inclusive, a frequência que a palavra financiamento aparece nesses anúncios me assusta. Hoje a gente financia casa, carro, faculdade. Naquele tempo você tinha que financiar um console. Guia de compras do PC Gamer, pronto pra jogar. Processador Pentium 4, 512MB de memória RAM. Placa de vídeo com 128MB, 80GB de HD. Preço R$7.999. Nessa edição da EGM de 2005, depois de uma matéria gigante apresentando os primeiros jogos do 360, tem uma promoção valendo o console. Para participar, você tinha que enviar uma foto mostrando o que você faria com o seu videogame atual, caso ganhasse o Xbox 360 que tinha acabado de ser lançado. Mas Olha, eu e quem sei não o que tinha eu um faria com o meu console? antigo, mas pelo preço dessas propagandas, se eu ganhasse, eu acho que eu ia vender o 360 e comprar uma BMW. Game Boy, o pequeno notável. Sabe, eu tenho uma coisa aqui que não é um Game Boy, mas que dá pra dizer a mesma coisa. Não, pera, não, deixa, não, é isso que eu quis dizer.
Agora você não tem desculpa Pera, para esse aqui não tá comprar sereno. essa Fire. Prêmio de melhor solução em peitos 3D de mulher calva. ATI Radiant. Nem a realidade é tão perfeita. Entendeu? Esses peitos aqui são melhores que os reais, porque você nunca vai encostar em nenhum, seu nerd. Peitos 3D. Pois é, parece que não foram só os preços que envelheceram meio mal. Nessa review de The Sims 2, por exemplo, falam que o jogo é bem safado. Mas aí, no final, dão uma zoada em quem procura fornicação no game. Pra quem curte momentos picantes, vale a pena tentar todas as maneiras de interação possíveis em The Sims 2. Algumas surpreendem pelo conteúdo explícito, mas não vá se animando. O Oba-Oba é sugerido e não aparece na tela. É preciso imaginar a baixaria. Se estiver a fim de perversões reais, é melhor procurar outro tipo de game, ou alguma diversão de verdade pra variar. Mas aí, nessa outra edição, Caraca. avaliando a expansão Vida Noturna, Desnecessário. basicamente recomendo que você vire um vampiro do sexo. E nada melhor que uma balada com boa bebida, companhia de uma bela garota e música para se soltar e começar um affair. Vida Noturna quase imita a vida real, onde conquistas e derrotas amorosas andam lado a lado, se bem que já levei vários foras aqui. Aqui há bem mais diversão, como por exemplo ser um vampiro e poder sair para caçar beldades no agito da noite e tentar... Caraca, essa linha de frase foi incrivelmente fenomenal. Aqui é bem mais diversão, como por exemplo ser um vampiro e poder sair para caçar beldades no agito da noite e tentar uns... dar uns chupões em seu pescoço ou uma noitada no seu caixão. Me recuso a falar disso. Se você cansar da vida de solteiro, procure uma cigana casamenteira e procure seu par para constituir família e ser um rapaz comportado. Ok, isso não é pra mim. Quero mais é me divertir, levar uma vida de luxo e botar para quebrar nas pistas. Pera aí que isso aqui merece isso aqui, mano. Não, calmou que isso aqui vai combinar pra caramba com isso. Pera aí. Não, isso necessita ser mostrado para o mundo. Cadê Soltos em Floripa? Cadê? Que... Isso é muito bom, mano. Vai se lascar, cadê? Isso que é vida, transando todo dia. Eu só consigo imaginar essa música pra esse cara. Acordar pelado, com você do lado, que o nosso amor nunca vire rotina. Isso que é vida, transando todo dia. Não, peraí. Não, peraí, que isso aqui precisa ser lido com essa música. Desculpa por estragar seu vídeo, Tucas, mas isso aqui é muito bom. Um vampiro e poder... Aqui há bem mais diversão, como por exemplo ser um vampiro e poder sair para caçar beldades no agito da noite e tentar dar uns chupões em seu pescoço ou uma noitada no seu caixão. Ou, se você cansar da vida de solteiro, procure uma cigana casamenteira e procure seu par para constituir família e ser um rapaz comportado. Ok, isso não é pra mim. Quero mais é me divertir, levar uma vida de luxo e botar para quebrar nas pistas. Caraca. Muito bom, excelente diálogo. Eu não conseguiria escrever um diálogo tão perfeito como esse. Isso dói! Não faltaram novidades para serem jogadas na TGS, assim como belas orientais para atrair os cuecas. Dead or Alive 4, informações básicas. Este mais novo capítulo leva o visual aos limites. Ver gostosas seminuas brigando nunca foi tão excitante. Mas eu acho que nenhuma ganha desse preview de Tomb Raider Legend, onde o reviewer tava basicamente... Bom, tirem as suas próprias conclusões. Mudar de volta para o colante azul para os peitos dela ficarem um pouco mais... Puta. Caraca, mano. Você disse gamer? Pobre lobinho, apertou o traseiro da Lara e se deu mal. Agora só uiva para minhocas. Cenários belos? Quem está ligando para isso com uma boa ajuda por perto? Siga a luz no fim do túnel, Lara. Ao chegar lá, tire suas roupas antes de entrar. Opa.
mano. Não tocou e foi de base. Tá, beleza. Quem acompanha o meu canal ou o Pompano sabe que o nível do meu humor é quinta série. Piadas com pintos e trocadilhos que tentam ser engraçados justamente pelo fato de não terem graça nenhuma. E é por isso que eu não me sinto como o tipo de cara que tem propriedade pra fazer a famosa crítica social foda, mas holy shit. Algumas das linhas dessas revistas associadas ao mundo dos games naquela época conseguem fazer até eu, que não sou digamos assim, um cara muito afetado com esse tipo de comentário, ficar bem desconfortável. Olha só, eu não tô tentando problematizar esse conteúdo aqui e nem fazer esse vídeo uma discussão político-social sexista a respeito da dissonância ludonarrativa dos videogames. Tem canais com muito mais propriedade pra fazer isso do que eu. E eles são bem chatos. Mas enfim, algumas dessas páginas aqui tem mais de 20 anos de idade e eu tenho certeza que isso é mais tempo de vida do que muitos de vocês que estão Caraca, o Lucas consegue bater nos dois lados e isso é incrível. assistindo esse vídeo agora. Realmente, eu tenho 20 tanto anos. o período temporal quanto as pessoas que escreveram isso aqui já não são mais os mesmos. Pelo menos, eu espero. Mas a verdade é que é impossível não olhar pros games ou pro conteúdo sobre games produzido há algum tempo atrás e não perceber como que as coisas já mudaram. Mas não surpreende ninguém que isso aqui é internet e ainda tem discussão se essas mudanças foram pra melhor ou pra pior. Então, só Depende muito do conteúdo. Comentários, seus desgraçados. Pera aí, eu não prestei atenção. Pera aí, caramba, não prestei atenção, velho. Pra melhor ou pra pior. Então, só resta a vocês que estão assistindo ligar nos comentários, seus desgraçados. Tá liberada a briga. Discussão, esse é um bom gancho pra gente falar sobre os e-mails dos leitores. A EGM tinha uma seção no começo de todas as e-mail, da hora, hein? Espaço pra compartilhar as opiniões de alguns leitores. Aqui, eles tô já tomando um vídeo de meia hora e em uma hora. Não comentem os jogos, analisem. Eu quero conhecer os detalhes dos games para que eu possa vir a comprá-los, ou mesmo me afastar deles. Quero motivos e não me venham com falta de espaço. Notei comparando a EGM 58 com a 59 que a revista mudou bruscamente. E pior, infelizmente, vocês conseguiram tirar as melhores sessões, conseguiram deixar os reviews toscos e sem se aprofundar nos jogos. E por falar em reviews, vocês não trabalham, não? Não esperava que vocês fossem tão mercenários. Onde já se viu colecionar capas de revistas? A mesma coisa que a outra, só que com uma capa diferente, só para arrancar dinheiro dos leitores trouxas. Xbox 360 a 2.999, Nintendo Wii a 2.399 e recentemente vi anunciado o PlayStation 3 num grande site de varejo online por nada menos que 6.499. Isso não me parece uma tentativa de estabelecimento nesse país. Parece mais uma desculpa para usar o Brasil como testa de ferro e afirmar que a pirataria inviabiliza o negócio. Estamos sendo usados como algum projeto científico, ou seja, cobaias. Nossa senhora, a sessão de e-mails da EGM tinha bastante gente pistola. Me lembra bastante a sessão de comentários do YouTube. Mas deve ter alguém calmo por aqui. Não posso deixar de falar da Nintendo. Talvez o seu declínio no mercado de jogos comparado a antes da era Sony fez com que a Nintendo criasse uma série de apetrechos e jogos bem diferentes dos convencionais. É engraçado perceber que ainda acho a atitude ista e idiota, mas uma coisa é preciso admitir: eles fomentaram a melhor e única boa guerra que esse mundo já presenciou, a guerra entre as fabricantes de consoles. Poxa, tá aí um cara bem good vibes. Quem escreveu isso? Saulo Ford Raikal. Saulo Raikal? Do canal Oi Saulo? Mano, quais as chances? Caraca. Inception, não conheço o cara. Oi, Saulo. Oi, Tucas. Por acaso você sabe o que você tá fazendo em novembro de 2005? Não, eu... Você tava mandando um e-mail pacifista pra uma revista de games e achou que ninguém ia descobrir. Melhore! Não dá pra confiar em ninguém hoje em dia. É estranho pensar que na maior parte do tempo em que essas revistas estiveram no auge como a principal mídia para você ficar sabendo sobre as novidades da indústria de games, reviews e opiniões, boa parte dos meios que a gente consome esse tipo de conteúdo hoje ainda nem existia. Eu fico bolado pensando que o vídeo que você tá assistindo agora sobre esse tema, ou qualquer outro na verdade, provavelmente vai ser acessível para sempre. Enquanto uma boa parte da informação histórica sobre a mídia de games brasileira que gostamos tanto, existe só nas versões físicas e em alguns scans em PDFs dessas revistas. Olha, eu sei que já passou muito tempo desde que as coisas que aconteceram aqui foram notícia, mas pode passar mais 20 anos que eu nunca vou conseguir achar normal ver uma matéria gigante sobre a chegada de Half-Life 2, um dos jogos mais importantes da história. O FPS que colocou a régua nas alturas para todos os FPS que vieram depois dele até hoje, e ao virar a página, dá de cara com uma preview sobre a chegada de World of Warcraft, um dos maiores e melhores MMORPGs de todos os tempos. Tá bom pra você? Ou eu preciso virar a página mais uma vez pra ver a sequência de cara, que deve ser muito
muito da hora pegar tipo uma revista de jogos assim. Eu até poderia, mas eu prefiro virar a página mais uma vez e ver uma notinha com o meu jogo de corrida favorito de todos os tempos, que seria lançado em novembro daquele ano. Nessa edição tem uma matéria completa falando sobre o controle do novo console da Nintendo, o Wii, que na época ainda não havia sido lançado e ainda nem tinha esse nome. O projeto do sistema ainda se chamava Revolution. O autor da matéria acerta diversos tipos de mecânicas que a Nintendo iria acabar trazendo para os jogos do sistema naquela geração. Imagine uma nova versão do game de boxe Fight Night, na qual você segura um controle em cada mão e o jogo reconhece os socos que você der no ar. E que tal um novo game de dança em que você acopla um controle em cada perna e segura mais um em cada mão e tem que fazer os movimentos com o corpo todo, para frente, para trás e para os lados. Em jogos de tiro como The House of the Dead e Time Crisis, você segura o controle como uma pistola e aponta direto para a tela, atirando com o gatilho B. E em Winning Eleven, o controle poderia ser acoplado à perna do jogador para cobranças de faltas ou pênaltis. Tá bom, esse aqui ele errou, mas eu não achei a ideia tão absurda e eu queria que existisse. Como os controles de movimento do Wii na época eram vistos com desconfiança, a matéria segue com uma aposta de que a empresa poderia fazer acontecer, mostrando as diversas inovações que a Nintendo trouxe para o mundo dos games que ficaram populares com o passar do tempo, como o controle analógico, tela sensível ao toque, 4 entradas para controle, microfone embutido nos controles e agora o sensor de movimento que chegaria no Revolution. E sabendo como foi o desempenho do Wii na sua geração, dá pra dizer que a matéria fez uma excelente aposta. Tá bom, eu admito. O bichinho venenoso do saudosismo me mordeu, e eu deixei. A verdade é que a mídia dessas revistas existiram justamente na transição do analógico pro digital, e eu sinto que tem algo verdadeiramente especial nisso. Elas são um registro em tempo real de um período de muita inovação na indústria. A quantidade absurda de games revolucionários que bombardearam os jogadores no começo dos anos 2000 é um evento que eu acho que até quem pôde presenciar não consegue ter exatamente. Imagina uma revista só de jogo indie, tá ligado? Tipo, você vai na banca, pô, o que tem nessa edição de da hora? Você pega, sei lá, tem 2 AAA, um Assassin's Creed, um God of War da vida e de repente uma área cheia de indie, jogos indies pra você ver, mano. Sei lá, você tá vendo God of War, jogo indie, você vê Assassin's Creed, jogo indie depois, mano, seria muito da hora. Reviews e boatos, é fácil reparar como tantas coisas mudaram com o passar dos anos. Mas não é difícil perceber também que em tantas outras a gente segue buscando pelas mesmas coisas. Como por exemplo nessa análise de hardware de uma ATI X800 XT. Em 2004, uma das placas de vídeo mais poderosas do mundo, com resultados impressionantes, muito próximos da casa dos 60 FPS, mas que seguem uma guerra acirrada com outra placa top de linha da Nvidia, a GeForce 6800 Ultra. O simples fato de você estar vivo na época desses acontecimentos, ser contemporâneo a uma tecnologia que já não faz mais sentido, ver o quão defasado é a abordagem de certos tópicos, é altamente nostálgico. E é difícil não ser afetado por essas páginas, mesmo por aquelas que falam de dominado, nossa, muito da hora. Você não tinha recurso para desfrutar. E ao menos pra mim, todos esses títulos que um dia já foram grandes acontecimentos, esses preços absurdos de hardwares que hoje em dia são menos potentes que o seu celular, me fazem dar muito valor para as coisas que eu tenho. Um dia elas não vão ser tão alarmantes ou valer o tanto que a gente acha que elas valem. Talvez o valor que você deu pra elas suma ou se fortaleça com o tempo. Mas no fim, independente da defasagem temporal e monetária, você não vai ter coisas. O que você vai ter são lembranças. E é isso que eu acho tão mágico em relação a essas revistas. Essas pilhas infinitas de conteúdo, reviews, notícias, boatos, novidades, curiosidades, mais do que batidas sobre games, carregam um peso enorme de lembranças de tempos mais simples. Onde com toda a dificuldade que existia para você ter acesso e conhecimento a respeito de jogos, a gente parecia ser mais feliz e principalmente se contentar mais com o que nos era entregue. Parece até ironia, mas às vezes eu tenho a impressão de que ser gamer e consumir conteúdo sobre games, ficar sabendo o que estava rolando e quais seriam as novidades há alguns anos atrás, era tão mais difícil e diferente do que é hoje em dia, que de alguma forma isso fazia a gente dar mais valor e apreciar o que nos era entregue. E assim, no melhor estilo He-Man, esse é o conselho que eu dei pra vocês nesse vídeo. A edição do Tux é muito boa, velho. Eu não sei exatamente qual que é o conselho, mas quando eu escrevi o roteiro parecia bem bonito. Aqui quem fala é o Tucas e muito obrigado de verdade por ter assistido esse vídeo até o final. Me segue aí, muito bom, muito bom, muito bom. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre os jogos que tem nesses malditos CDs. Como você já deve imaginar, esse vídeo deu um trabalho absurdo pra fazer. E se você quiser me ajudar, você pode se tornar um apoiador desse canal no Apoia-se. Nunca tenho muitos seguidores nem Twitter, mas...
compartilhar. Tchau. Se você não tem como me apoiar financeiramente, já vai me ajudar muito compartilhar esse vídeo com alguém que ainda não conhece o canal. A minha meta é chegar nos 100 mil inscritos até ano que vem e a gente ainda tem um longo Não, caminho. você já vai, Mas, se você vai, tiver um com trocadinho certeza sobrando, você vai. Se a depender de partir mim, você vai. R$3 por mês, você pode virar meu apoiador no Apoia-se. Lá você fica por dentro da Não, produção peraí, do vamos canal. ver, ó. A partir de R$3 por mês, você pode Ô, virar caramba. meu apoiador no Apoia-se. Lá você fica por dentro, trocadinho sobrando. A partir de R$3 por mês, você pode virar meu apoiador no Apoia-se. Lá você fica por dentro, tiver um trocadinho. Vamos lá. De 3 a 5 reais, seu nome é inscrito e creditado como apoiador no final dos vídeos. De 6 a 17 conto, seu nome é inscrito, obviamente, papapá. Acesso aos vídeos do canal com 24 horas de antecedência. Então, tipo, ele posta o vídeo hoje. Não, o vídeo saiu hoje pra geral, pro povão. Mas se tiver esse aqui, você vai ver um dia antes. Olha só, viagem no tempo. 18 ou mais. Não dá pra ler. O seu nome. Não, pera que eu não consigo ler. Até chegar nos 100 mil inscritos até ano que vem e a gente ainda tem um longo caminho pra trilhar. Mas se você tiver um trocadinho sobrando, Leia o seu nome na narração e agradeço por ser um super apoiador nos finais dos vídeos. Participação em a partir eventos. de R$3 por mês, você pode virar meu apoiador no Apoia-se. Não Lá deu pra você ler fica tudo. por dentro Desculpa, da Tucas. produção do canal, Desculpa, aparece no Tucas, final dos desculpa. vídeos E pode integrar o meu time de super apoiadores, junto com o Carlos Galiza, o Caleb Emael, o Matheus Melo Menezes, Ei, o ei, Felipe ei, Fernandes, Mael. o Lucas Kevin, o Juan Gabriel, Um democrata Gabriel Macedo, cristão. Douglas Araújo. Pronto. Vamos compartilhar essa aqui. Não ligue para o meu feed, mas ok. Será que tem um Tucas aqui? Será que eu tô seguindo o Tucas? Tô seguindo o Tucas. Excelente vídeo. Excelente, magistral. Inclusive irei aqui compartilhar também no chat. Por quê? Por que não compartilhar também, né? Porque realmente é muito bom.